Então, ele vai tentar fazer você errar o alvo, porque isso é para tentar atrapalhar a sua vida, você não ser feliz, os planos de Deus não se concluir na sua vida, você não conseguir salvar a sua família. É tipo um atraso, sabe? É para te atrasar, é para ver se consegue impedir a palavra de Deus de acontecer na sua vida. Então, a gente tem que orar, por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Está lá no livro de Mateus. Vamos lá rapidinho. O Gideão, sabe o que ele fez? Deus, ele falou para Josué, levanta-te, passa esse povo, eu vou ser contigo, mas tu farás herdar. O Josué teve que ir. O Gideão também é a mesma coisa. O diabo estava lá usando o pessoal lá para oprimir o povo, aquela coisa toda. Deus apareceu lá para Gideão, falou para ele, né, que ele ia salvar, ia usar ele para salvar o povo de Israel lá, né, o povo dele, diz o midianita. E ele falou, ó, vai, que tu livrará o povo da mão dos midianitas. Quem ia livrar? Gideão? Mas como? Lá vou eu. Aí ele disse, eis que eu serei contigo, tu ferirás os medianitas, tu ferirás os medianitas, fosse um só homem. Então, gente, Deus, ele trabalha dessa maneira, ele te dá a vitória, mas você tem que lutar. É ele que faz o negócio, você não tem condições de vencer o mundo espiritual sozinho, mas é através da sua batalha. Você está entendendo? Deus, ele não é essa, você fica ali, quieto, sentado, pode deixar que eu resolva. Não. Deus, ele fala, vai para frente, ora, busca Deus, você que tem que ir. Deus não é, você é um guerreiro, uma guerreira na mão de Deus. Ele quer fazer, mas é através de você tem que se levantar. Se você ficar parado, prostrado, é igual o Davi. Se o Davi não vai lá encarar o Golias, como é que Deus ia usar o Davi? Se o Davi ficar sentado lá no ponto lá. Quem matou o Golias? Então, Deus deu a capacidade a ele, para ele fazer. Foi Deus, a força de Deus, mas foi através de Davi. Quando o Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento, aquela força veio de quem? Mas quem é que matou os homens? Então, irmão, não adianta você que, mas aí deixa solto, Deus vai fazer. Não, você tem que lutar. Ele vai fazer através de você, através da sua fé, através da sua busca, através da sua ação. A fé sem obra é morta. Eu tenho fé, mas você não age. Então, você tem que demonstrar a sua fé com as suas obras. Eu oro, eu jejum, eu vou na igreja, eu amarro aquele espírito, eu vou para frente. Eu creio, eu vigio para não cair em tentação. Estão entendendo como é que funciona? A gente precisa agir. Não podemos ficar ali parados, esperando, não. Nada disso. Entendeu? Funciona desse jeito. E vigiar, porque às vezes o bichinho vem para poder derrubar você. Ele é astuto. Ele não derrubou Adão, derrubou a Eva, derrubou outras pessoas. A gente tem que estar sempre atento, ou atento. É o que ele está falando aqui, quer ver? Jesus ensina a gente, é para o nosso bem, né? Para a gente perder a batalha, para a gente ganhar. Mas tem que estar atento. Outra coisa, eu preguei aí quarta-feira, e eu preguei também, eu preguei na quarta-feira e na sexta-feira, que é o livro que está lá no livro de Deuteronômio. A gente não vai lá não, está no Mateus. No livro de Deuteronômio 28, está escrito o seguinte, que a gente tudo com Deus é na obediência. Você tem que observar se você está naquela obediência de Deus. Pastor, tem algumas coisinhas que eu não faço, ou ainda eu sei que eu tenho que fazer,
que é pecado, eu tenho que parar. Ou eu sei que eu tenho que passar a fazer, mas eu não estou fazendo ainda. Não estou tendo força para fazer. Você tem que orar a Deus, pedir força a Deus, porque às vezes aquela coisinha que Deus está falando para você não fazer, ou para você fazer, que você não está conseguindo, é justamente aquilo ali que está travando as coisas. Um pouquinho de fermento, ela leveda toda a massa. Às vezes uma coisinha toda é um empecilho para você andar. Então aquilo que você perceber que, poxa, isso aqui eu acho que está me atrapalhando, você corta por ali, vai pedindo força a Deus. Se eu não conseguir largar num dia só, você vai orando, Deus, me ajuda. O Senhor já falou comigo para me consertar isso aqui, eu ainda não consertei, eu preciso ter força para poder fazer, e Deus vai te ajudar. Só nunca se acomoda, tá bom assim, eu faço isso não, porque isso atrapalha a sua família. Glória a Deus. Então ele está falando lá no livro de Mateus 26, né? Ele está falando justamente sobre a pessoa que ela não luta, entendeu? Luta, você tem que ver o exemplo dos discípulos, o exemplo de Jesus. Gente, ele estava sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre ouvindo a palavra, sempre repreendendo o mal. A gente tem que estar fazendo isso. Tem pessoas que oram, presta bem atenção, tem pessoas que oram e elas não repreendem o demônio. Não, só ora. Você está fazendo, você já não está obedecendo a Deus. Mas por quê, pastor? Ele não disse em meu nome? O que ele mandou os discípulos? Em meu nome, expulsar o demônio. Eu não expulso, eu estou obedecendo ele. Tem uma pessoa enferma. Deus mandou orar por ela. Imporou a mão sobre isso, mas a pessoa não está aqui. Mas lá no livro de Mateus também está lá: expulsar os demônios, porão a mão sobre os enfermos. Expulsar os demônios, curar os enfermos, né? De graça receber, de graça dar. Mas aí eu não moro pela pessoa que está enferma. Você está entendendo? Quer dizer, eu não estou fazendo o que Deus falou. Então tem coisa, gente, que a gente, por exemplo, a gente não está na obediência da palavra de Deus. Tem outras que a gente não está deixando de fazer. Quer ver uma coisa que tem muitas pessoas aí falhando com isso? A palavra de Deus diz o quê? Obedecei a vossas... para a gente obedecer às autoridades, né? Orar pelas autoridades e obedecer às autoridades, é isso. As pessoas não levam isso a sério. A pessoa tem uma luzinha lá, de vez ela ia ali, acertar o reloginho dela, pagar a luz direitinho, ela fica no gato. Tá entendendo? Aí vai lá, compra um carrinho, tá ruim de documento, também não acerta, dirige sem a carteira, você está fazendo tudo errado. Infelizmente, você está fora da palavra. Vai dar uma coisa ruim, aí você vai reclamar. Mas reclamar de quê? Se Deus está falando que é para você obedecer às autoridades. Mas a autoridade não presta, problema é dele, mas a Bíblia está mandando a gente obedecer, sim ou não? Se eles estão fazendo certo ou errado, o problema é deles. E eu vou fazer o certo. Você está entendendo? Sim ou não? Deus, pela graça de Deus, Ele me deu porque já era do meu esposo. Aquele carro vermelhinho que estava aí era do meu esposo. Ficou para mim. Aí eu fiquei com aquele carro ali dentro da garagem quase 5 anos, porque eu não dirigia. O carro estava bom. Era só ligar e sair com ele, não dirigia. Depois é que ele pegou uma, duas, pegou umas 3 enchentes ali dentro, porque eu não sabia tirar ele. E aí no começo eu não queria dirigir. O pastor Fabiano, faz uma autoescola, você tem a igreja, você precisa. Primeiro eu não aceitei o conselho, depois foi. Aí, como eu estava pedindo a pensão, né, minha da Yasmin, meu esposo faleceu, veio um dinheirinho atrasado, porque demorou um pouquinho. Esse dinheirinho atrasado eu fui lá, paguei, escutei o conselho do pastor, paguei a autoescola, não foi muito baratinho.
Agora não, agora está fácil, né? Primeiro aí está fácil, mas não foi muito baratinho. Mas eu paguei do dinheirinho atrasado que saiu lá da minha pensão. Aí eu fui lá e paguei quase R$2.000 à vista. E comecei a fazer autoescola. Teve 3 vezes que eu pensei em desistir, quase que eu desisti. Difícil, podia perder um ponto, não sei o quê. E se perdesse uma aula, tinha que pagar. Você chegasse 2 minutos atrasado, tinha que pagar aquela aula ali, R$220. Aí o que acontece? Foi indo, aí o pai teve uma vez até que o pastor veio conversar comigo, pastor, uma trabalheira, estou indo lá. Tem hora que vai fazer me desistir, o pastor falou, não desiste. Porque é de Deus que você dirige, Deus quer que você dirija. Nunca comece nada e acabe pela metade, que é isso? Você não é cristão? Ele sim, pastor, então faz isso não. Começou, vai até o fim, Deus vai te abençoar. Aí continuei. Fui a primeira vez, fui reprovado por causa de uma seta, porque eu esqueci de olhar para fora, mais quase R$800 para refazer a prova. Aí quando eu fui reprovada, agora mesmo que eu desisto, não sei o que. Aí o pastor falou, não é que você desistir, não, Deus proverá, você vai conseguir fazer essa prova aí. Fui fazer a prova, da segunda vez eu fui aprovada. Você entendeu? Tentei andar com aquele carro, só Jesus na causa, gente. Só eu e minhas filhas salvam o sofrimento com aquele carro. Andava daqui, ele parecia até o carro do sítio. Toda vez que eu ia com ele, eu voltava a pé. Ia com ele e voltava a pé. Só Jesus, porque ele pegou 3 enchentes. Poxa, meu irmão, o pessoal, tem um irmão que é eletricista de carro, tem um irmão que é mecânico. Gente, eles tentaram de tudo. Dor de cabeça aquele carro dele. Funcionou, só não andava daqui ali. Aí eu conversei com meu irmão me ajudou lá. Meu irmão me ajudou, meu pai também me deu uma forcinha para a gente vender. Vendemos o carro, compramos um outro carro, não pegou enchente, graças a Deus. É um humildezinho, mas até hoje ele tem me levado até onde eu preciso ir. Mas quando eu peguei esse carrinho, o documentozinho do carro, tá tudo certinho. Passou com o meu nome, tudo direitinho, gastou o documento todo. Se eu sair daqui para onde eu for, o documento está em dia. Estou com a minha carteirazinha definitiva ali. Gente, tem que fazer um negócio sério. Quando eu passo no sinal, o pessoal sai tudo cortando, eu paro ali no sinal. Se é boba não, irmão. Estão botando câmera agora. Você dá lá 300 pontos, mais não sei quantos pontos na carteira, daqui a pouco suspensão da sua carteira, porque você não obedece às autoridades. A Bíblia não está falando de você obedecer? Você não obedece. Você desobedece às autoridades, você está desobedecendo a Deus, sabia disso? Deixa o Mateus aqui rapidinho, me dá aí o celular, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Você não achar que eu estou falando, eu aprendi isso lá no Pastor Mota, gente. Eu fiquei com esse carro, aquele outro carro, quase 5 anos ali, porque o pastor falou, eu te aconselho você fazer uma autoescola, mas não toca nesse carro até você pegar a sua carteira. Deixa esse carro aí. Eu tinha pessoas para me ajudar a dirigir, gente, para me ensinar a dirigir. Eu podia aprender, vou andando, depois tiro a carteira. Não, isso é relaxamento espiritual. Se Deus está falando para você obedecer, seu pastor, obedeça a palavra de Deus. Daqui a pouco você tem um prejuízo grande, você vai lembrar. Aí eu ia sair com o carro, ia perder o carro. Aí eu ia tirar a carteira sem carro. Mas depois você pegou esse, mas para me pegar esse aí, eu tive que vender o outro. Você está entendendo? Tudo isso por desobediência. Aí Deus está falando, gente, paga a sua conta direitinho, está devendo, paga lá a conta da laje. Você não paga, bota o carro, daqui a pouco vem ali, arranca, leva o teu filho todo para você sair. Todo mundo vendo, que é um mau testemunho, se é um cristão, se é uma cristã. A Bíblia diz que quando você está em Cristo, nova criatura, o que você fazia antes de errar, não faça mais, conserta. E eu vim para a igreja, para a presença de Deus, toda torta, vim mesmo. Lá a gente pagava a luz, era gato, a internet era gato, meu marido dirigia sem carteira, o carro andou com o documento tudo errado. Aí a gente veio assim, o carro
Era melhor comprar um carro. Lembra disso, Natália? Carro sem carteira, Samuel sem carteira, tudo torto. Mas a gente foi ouvindo o pastor pregando, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quando você é de Deus, que você sente, Deus usou o pastor para falar que você está errado, né? Você se incomoda com aquele erro. Meu Deus, eu tenho que consertar isso. Fica aquilo na tua cabeça, não vou mais viver assim, eu tenho que consertar isso. Você vai lá, liga lá para lá e diz, vem cá, vê aí quanto que está a minha dívida. Como a gente faz para parcelar? Você muda. Você não quer mais viver errado. Você está entendendo? É igual meu esposo foi, tá. Depois o pastor começou a pregar, ele falou, Fabiana, é pouco, mas do pouquinho que eu tenho, vou tirar minha carteira. Ele recebia, gente, uma beiradinha mais de um salário. Entendeu? Pagava luz, as contas, compra, mas não sei o que, ainda tinha meus enteados lá que ele ainda dava uma beiradinha com meus enteados, 5 filhos. Eu não, mas ele tinha 5 filhos, eu tenho 2 enteados. Enteado, filho é filho. Filho sempre está precisando de uma ajudinha, sempre ajuda. Né? O marido ia lá, ele já era maiorzinho, já morava sozinho, mas o marido ia lá e comprava uma mistura, comprava um negocinho para ele lá. 5 filhos, um pouquinho mais de um salário, uma família para sustentar. Ele foi tirando um pouquinho que ele tinha e pagando a autoescola para fazer. Não quero mais andar errado, chega. Pastor, eu quero passar na brite de cabeça erguida. Aí foi, fez a autoescola, passou na autoescola, passou logo de cara, Deus abençoou ele, porque viu a intenção dele de se acertar com Deus. Porque ele já dirigia, mas ele dirigia caminhão, dirigia tudo, só que ele não tinha carteira. Um carro, ele falou, Fabiana, eu vou vender esse carro. Eu falei, do nada eu resolvi vender o carro, porque esse carro está ruim de documento, entendeu? Vamos pegar na rua, eu ficar me escondendo, eu sou cristão, não vou fazer coisa assim. Vendeu o carro. Aí ficou sem carro por um tempinho. A gente orando. Deus usou o pastor, Deus vai dar um carro para você. Legalizado, tudo direitinho. Aí Deus pegou e deu aquele carro, que antes da enchente era um ótimo carro. Ele ia lá para Saracuruna, todo dia voltava com aquele carro. Aí teve um dia que ele chegou em casa todo feliz. Eu falei, por que você está feliz? Por causa de uma brinde. Eu nunca vi ninguém ficar feliz por causa de uma brinde. Ele quer, passei tranquilo. Carteira, que falou, documento do carro. Não, assim que eu quero andar. Sou de Deus. A pessoa muda. Entendeu? Vai ficar assim. Não, porque eles não valem nada, irmão. Não é isso que Deus está mandando você fazer, não. Obedece a palavra de Deus. Como que Deus vai ser honrado você agindo dessa maneira? Tem que passar lá e não ter nada para falar de você. Aí sim, entendeu? É isso. Mas ele sempre tem, irmão. Se você tiver certinho, seu documento, sua carteira dele, eles vão pegar você. Você está entendendo? Mas tem uma lâmpadazinha queimada, mas isso aí ninguém segura ninguém na rua por causa disso, não. Eles querem saber do documento do carro, sua carteira, se está tudo certinho. Você está entendendo? É isso. Então a lâmpada está queimada, vai lá e troca também a lâmpada. Acabou. Você vai tirando os motivos. Acabou. Vai ter o que para falar de você? Vai levar você por quê? Qual o justificativo? Porque a palavra de Deus, ela fala o seguinte: quem vai te fazer mal se você for zeloso no bem? Você tem que ser aquela pessoa que você já conserta o negócio antes da pessoa vir te cobrar. Não é você esperar passar aquele papelão, aquele deixando, para depois você consertar. Ou então, poxa, que prejuízo que eu tive. Deus avisou. Deus avisou. Estava com aquele carro vermelho ali. Um dia que vencia, um dia. Porque todo ano você tem que pagar o documento. Um dia vencido, meu irmão, não vai. Não vai na casa dos outros, não. Não vai nem na padaria. Paga logo. Não dá motivo para ninguém, não. Senão vão levar teu carro. Tá entendendo? Meu irmão, graças a Deus que Deus botou meu irmão também na minha vida. Porque ele me dá uns conselhos legais. Não vai.
Ele falou, ele disse que a moto dele tinha que ir para cá, acho que ele tinha que trocar a placa, um negócio assim. Ele falou assim, sabe o que eu fiz? Já tinha vencido. Eu peguei a moto, joguei em cima do meu carro e levei em cima do carro. Eu vou com ela. Daqui ali, eu encontro com alguém, pronto, perco minha moto. Não, joguei em cima do carro para ir para cá. Entendeu? Levei ela em cima do carro. Aí traquei ela e trouxe ela em cima do carro. Não dê lugar. Você vai dar lugar, você vai reclamar. Irmão, não é porque você não tem pastor, não tem pastora que está te ensinando. Aí é porque você não quer obedecer, fazer o quê? Só que é aquele negócio que está na Lamentações de Jeremias, de que se queixa, pois o homem vivente. Queixa-se cada um seu próprio pecado. Se você não obedece, não dá. Aí hoje eu estou aí. Não que seja melhor do que ninguém, não. Eu vou para qualquer lugar com o meu carrinho, mas eu estou com o documentozinho. Estou com o negocinho, sempre na orientação do meu pastor, na orientação lá do meu irmão. Entendeu? Não vai, não faz, obedece direitinho. O pessoal vai olhar para a sua cara, não tem nada para falar de você, porque você obedece. Entendeu? Mas se você não obedecer, passa vergonha, humilhado, sem necessidade. Deixa eu mostrar aqui. Tem que ter juízo, pessoal. É isso. Né? Às vezes a pessoa põe um monte de desculpa, não faço porque não sei o quê. Irmão, se você quiser obedecer a Deus, Deus vai te dar condições de você fazer. Romanos 13. Glória a Deus. Romanos 13. Romanos. Acharei? Romanos 13, versículo 1. Porque às vezes você está pensando, poxa, eu não sei por que as coisas não mudam na minha vida, porque tem umas coisinhas que dá errado. Irmão, começa a acertar isso na sua vida. Faz o negócio direitinho, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Faz isso não, vai pela palavra. Vai valer a pena. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Submissão ao quê? A autoridade, não é isso? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. O que é autoridades superiores, pessoal? A polícia, o Detran, eles são autoridades superiores. Autoridade de trânsito, autoridade da segurança, você está entendendo? São autoridades superiores. Aí eu não obedeço, então você está fora da palavra de Deus. Ele está falando, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há e as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Não é possível que as autoridades foram ordenadas por Deus. A polícia é isso e aquilo, mas tu já pensou se não tivesse polícia, se não tivesse lei? Já tem uma violência danada. E se não tivesse? Se não tivesse lei nenhuma? Você já pensou se o trânsito não tivesse lei? Se tendo lei já é difícil você andar no trânsito, cara, a pessoa faz cada coisa. Tu imagina se não tivesse lei? Ia estraçalhar o carro do outro, a perna do outro ir embora. Eles já tentam fazer isso, mesmo tendo lei, tendo multa. Ultrapassa no sinal. Pastora, não tem nada a ver, todo mundo ultrapassa o sinal, você pode causar um acidente muito grave. Primeiro que tem faixa de pedestre, o pessoal fica esperando o sinal fechar. O sinal fecha, você não obedece, a pessoa entra na tua frente do nada, tu pela a pessoa. Será que o pedestre não tem direito de, quando o sinal fechar, atravessar também? Não, gente, só você que tem direito de passar na rua.
Hã? E outro dia eu parei ali no sinal, a Yasmin falou assim, ué mãe, mas por que aqui ali na Luz de Lemos tem um sinal pra cá, né? Você para ali e tem um assim, vindo assim. Ela falou, mãe, mas por que aqui tem que... passou um carro por mim e avançou o sinal. Ela falou, mas aqui não tem problema não, porque o carro passou também não. Quando ele passou, quase que ele bate no outro, porque às vezes esse sinal aqui fecha, para esse aqui passar. E esse aqui fecha, para esse aqui passar. A pessoa não respeita isso, o que vai acontecer? Como é que o cara vai adivinhar que o sinal fechado, o cara vai vir? Quase que o cara bateu de frente, porque aquilo ali é para organizar o trânsito. Um para e a outra anda, o outro para esse aqui. Isso é para organizar o trânsito, não vai sair acidente. O pessoal não respeita, por isso tem gente que morre aí, entendeu? Porque fez isso. E fora de que o pedestre tem uma faixa de pedestre que o cara fica esperando. Tem uma mãozinha que fala o pedestre esperar, depois libera o pedestre para passar. Então, quer dizer, é a hora dele passar, gente. Puxa, você esperar o cara passar e o pessoal passar. Aí você sai arrancando, atropela alguém, problema, porque se for sua mãe, sua filha. Você está entendendo? Então, tu imagina se não existisse leis de trânsito, que se existindo já é assim. Se não tivesse uma organização no trânsito, carro não viesse por qualquer lado, não soubesse onde entrar, que confusão que não ia ser. Hã? Você está entendendo? É isso, pessoal. É a mesma coisa as autoridades, polícia, com essa lei aí, Maria da Penha. Já fazem isso com as mulheres? Imagina se não existisse essa lei. Você está entendendo? Conselho tutelar, palhaçada, mas antigamente o pessoal matava as crianças. Antigamente não, mas um tempo atrás aí o pessoal estava matando as crianças de tanto bater. Tinha que fazer alguma coisa. Para defender as crianças também, senão tem gente que soca a criança, dá soco na criança, cabeça da criança. Se não existe uma lei para proteger as crianças, proteger as mulheres, proteger as crianças, o que vai acontecer? Mas a nossa lei é falha, mas o pouco que é falha dá para fazer alguma coisa. E se eles são falhos ou não, aí também é problema deles. Jesus não está olhando para eles, Jesus está olhando para a nossa obediência. Se você obedecer a Deus, Deus vai poder te guardar. Mesmo que a lei falhar, Deus vai te guardar porque você é obediente. Você está entendendo? Sim ou não? E não vão poder falar nada de você. Aí você não faz o troço. Ah, não, problema, vou viver do meu jeito. Você está vivendo pela sua cabeça, você não está vivendo pela palavra de Deus. Se você estivesse vivendo pela palavra de Deus, você está obedecendo. Vamos voltar lá para a gente ver, ó. Cadê, gente? Ó, vamos voltar lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste o que, pessoal? A ordenação de Deus. Está vendo que está no desobediência. Resiste a uma ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Pastora, essa condenação o quê? Você não obedece à autoridade que não obedece a Deus. Daqui a pouco você vai fazer alguma coisa e você vai ser condenado a pagar um crime, condenado a pagar um troço que você desrespeitou. É para você que está fazendo isso. Você está entendendo? Por isso que eu ensino o certo. Pastor, mas eles são isso, são corruptos. Irmão, não interessa. Faz o que Deus está falando. Como que eles vão fazer mal para você se você está dentro da lei? Por isso que você tem que estar dentro. Mas não é corrupto. Se você estiver fora, aí mesmo que vai dar um prato cheio para eles. Então, você está fazendo tudo errado. Entendeu? Já gosto mesmo de pegar no pé.
pé, você ainda está dando motivo, vou reclamar de quê? Você está entendendo? Ah, todo mundo, pastor, anda sem cinto de segurança. Anda, mas você tem cinto. Vai acabar com você, vai te morder o cinto, vai te destruir. Não, tu bota o cinto, não. Tu sabe quando tem uma multazinha do cinto, da pontinha na cadeira, um montão de coisa? Por causa de um cinto, só porque você não queria botar, você pirra cinto, ninguém bota, não vou botar também. É sério. É sério. Eu vim distraída lá da Luz de Deus sem cinto. Um dia desse, durante o dia, quando eu cheguei ali na estrada de Iguaçu, duas brites ali. Quando eu olhei, eu falei, caramba, esqueci o cinto. O que você fez? Eu parei e botei o cinto. Não vou sentar aqui mesmo. Você está entendendo? Agora você fala, precisa, ninguém usa. Pronto. Tá. Não, irmão. Não está escrito lá que não pode. Irmão, é sério. Não tem necessidade de você fazer isso. Cai de uma bobeira, um cinto bobo. Entendeu? Gosto de cinto. Você vai gostar de pagar R$300 numa multa de cinto para perder seus pontinhos na carteira? Irmão, para eles é fácil. Cadê? Você sem cinto? Toma, canetinha. Agora não é nem canetinha, é o papelzinho. Toma. R$300 por causa de um cinto, mais uns pontinhos na carteira. Aí você vai ficar chateado, sabe o que ele vai dizer? Sinto muito. Você não obedeceu. Isso que não, sinto muito. Você não obedeceu, fazer o quê? É sério. Aí você chegar lá, você está com cinto, sua carteirinha, seu documento. Olha lá para dentro, para ver se tem mais do que a lotação normal, não tem nada. Ainda te olha de cara feia, não tem nada para falar. Tá, agora. Você é o quê? Irmão. Obedecer às vossas autoridades. Quem que não obedece vai ser condenado. Você vai tomar prejuízo porque você não está obedecendo. Vamos repetir. E Deus fala para o nosso bem. Para o nosso bem. Quantas pessoas eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, que a pessoa estava falando eu conheço pessoas que já perderam o carro. Faltam os documentos, falta de carteira. Habilitação. Botaram o carro em cima do troço, levaram para pegar. Às vezes você não tem dinheiro para pegar, o troço fica lá, já era. Por que Deus permitiu que eu perdesse? Não permitiu, não, Ele te avisou, Ele te ensinou, você não quis fazer. Não é a lei? Ele não está falando para você obedecer a lei? Se eu não obedeço, eu tiver um prejuízo, irmão, eu não posso reclamar com Deus. Vou reclamar de quê? Deus vai falar de que se queixa, pois o homem vivente. Eu usei lá o pastor, usei a pastora. É igual se eu fosse rebelde lá para o meu pastor, bobeira, todo mundo dirige em carteira por aí, perdesse meu carro, tal, ou acontecesse alguma coisa, eu ia lembrar que o pastor, gente, eu não posso, não estou defendendo ele não, mas eu não posso reclamar nada do meu pastor. Meu pastor sempre me ensinou a andar direitinho na palavra, sempre. É igual ele lá, ele também, quantas vezes eu pedi a Giane para emitir boleto para pagar o documento do meu carro, e ela mesma emite lá os documentos para pagar do carro do meu pastor. E meu pastor, não, aqui venceu, a gente paga logo, mas tem que andar tudo certinho. Tempo atrás aí ele foi fazer um exame lá, disse que tirar até um pedacinho de cabelo dele lá agora, para fazer, renovar a carteira de motorista dele. Gente, anda direito. Se você andar direito, andar certo, vai dar certo. Funciona desse jeito. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou. Entendeu? Graças a Deus que a gente Jesus me deu que é humilde, mas está tudo direitinho. Graças a Deus, meu nome, documento, tudo certinho. Documento em dia, minha carteira em dia, tudo. Não comprei a minha carteira, foi com uma multa.
Foi uma luta com muita oração, mas eu passei, graças a Deus. Comprada, eu não queria não, está amarrada, meu Deus, eu quero fazer os troços direitinho das coisas de Deus. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Aí a pessoa não faz, Deus está vendo, Deus sabe quando é que você não tem condições e você está relaxado ou relaxado. Você podia já ter resolvido e não resolveu. Mas você vai deixando passar. Daqui a pouco a lei vai começar a implicar com você. Aí vai implicar com o quê? Porque achou motivo. Se não tivesse motivo. Agora esse negócio da nova carteira aí, né? Tirei da Natasha. Estou para ligar amanhã mesmo, ver se eu consigo ligar lá para mim, agendar para me tirar essa carteira. Daqui a pouco eu vou chegar no lugar e vou começar a implicar com a carteira, porque não é a lei. Então tem que trocar a carteira. Aí corta aí teu benefício aí. Mas não é a lei. Sim ou não? Então a gente vai reclamar, vai fazer o quê? Pastor, mas é bobeira, para que trocar? Não pode ser bobeira, mas eles que estão no governo. Então vai fazer o quê? Ou a gente obedece, ou daqui a pouco a gente vai ter problema. Aí você vai lá pegar seu benefício, meu Deus, o que o senhor permitiu? Aí ele vai falar, mas eu usei, pastora, para falar. Entendeu? Ei, irmão, faz direitinho, você vai ver que tu não vai ter problema. Ninguém vai implicar com você, você vai ficar sossegado. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Porque trarão, e os que resistem trarão sobre si condenação. É isso? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Mas por quê? Porque esses pessoal estão aí na autoridade, eles estão aí para botar ordem no trânsito, para botar ordem na violência. Ele não tem nada a ver com a igreja. Ninguém vai chegar aqui e sair prendendo ninguém, porque ninguém está devendo nada. Eles não são terror para as coisas boas, entendeu? Eles são terror para quem faz mal. Faz mal, rouba os outros, bate, xinga, aí ele tem que ir lá. Xingar é normal no Brasil. Entendeu? Eles são terror aí para o pessoal que anda errado. Eles são terror para o motorista de trânsito. Para quem está andando errado. Se você estiver andando certo, ele não é um terror para você. Passou na brita, está tudo certinho. O que é o teu terror? Ele vai... Entendeu? Agora, para quem está andando errado, realmente ele é um terror. Você não está entendendo? Para quem anda certo, ele não é um terror. Ele só é um terror para quem anda errado. É igual a Light. A Light é um terror para quem? Para quem tem o carro. Por quê? Para quem está devendo. Agora, quem não está devendo, passa perto da Light. Bom dia, boa tarde. Você não está devendo nada? Por que ela é um terror para você? Já veio o pessoal da Light aqui, tomou um cafezinho, tomou água aqui com a gente. Não. Posso ver o relógio ali fora? Fica à vontade, veio à vontade. Não estão devendo nada. Agora, se eu tivesse um gato ali, eu não pode não. A gente já está até fechando já. Tem gente que até zoa, né? Chega na casa da outra, Light! A pessoa já, meu Deus! Entendeu? A Light é um terror para quem anda errado, gente. Não é para quem anda certo. Entendeu? É igual a polícia. Eu estava ali no meu, quando eu passei, tem uns policiais em pé ali, tem uns que é sério, né? Carro, assim. Aí eu passei lá que eu ia no caixa eletrônico. Aí era boa tarde. Aí eu passei para dizer, boa tarde, meu filho. Boa tarde. Sabe? E tem gente que nem fala com os caras, tem ódio dos caras, cara, não te fez nada, irmão. É meu pastor que ensinou isso. Ele falou, gente, às vezes o pessoal passa só porque é um polícia, uma pessoa que está. A pessoa passa porque está com ódio do pessoal. O cara não fez nada com você. Ele falou, boa tarde, senhora, boa tarde. Aí depois deu um sorrisinho, depois.
continua lá com a arma dele lá. Você está entendendo? Por que ele é um terror para mim? Eu não fiz nada, mas não estou levando nada a ele, olha. Agora, se eu tivesse ali com o trem, não, estou assim de droga no bolso, caraca, hoje o cara está ali, ó, ele ia ser um terror para mim. Se ele olhasse para a minha cara, eu ia ficar amarelo. Se ele pegar isso aqui, eu estou ferrado. Você está entendendo? Ele é um terror para quem faz coisa errada. Entendeu? Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. Por quê? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Queres tu não temer as autoridades? Você quer andar sem medo da Light, sem medo da polícia, sem medo do Detran, sem medo da Brit? Quer andar sossegado? Ai, pastor, eu quero. Faze o bem, obedece. Você não vai ter medo nenhum. Sim ou não? Quer andar de cabeça erguida? Não ter medo dele? Não é, faz o que está certo. Pegou seu carrinho? Põe lá seu cintinho de segurança, uma carteirazinha, entendeu? Faz o negocinho certo. Sim ou não? Claro que você não vai fazer isso. Tem gente que enche o pote, depois entra lá no carro, é apreendido, fica com raiva. Irmão, mas não é a lei que não pode dirigir embriagado? Causa acidente, bota a vida dos outros em risco e acha que está certo, né? Aí pega eles embriagados, dá um problema, eles vão ficar com raiva do pessoal do Detran. Mas quem está errado? Quem está errado? Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, ó. Vocês já tinham ouvido isso aqui na Bíblia? Fala a verdade. Vocês já tinham ouvido isso aqui alguma vez? Gente, acorda. Desperta tu que dormes. Vocês já tinham ouvido isso aqui alguma vez na Bíblia? Já ouviram isso aqui antes? Está vendo como é bom ensinar a verdade? Eu fiz o que o pastor falou, fui lá tirar minha carteira, tudo direitinho antes de dirigir, porque eu já ouvi isso aqui. Meu pastor já pregou isso aqui várias vezes na igreja. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. Queres tu, pois, não temer as autoridades? É uma pergunta que ele está fazendo. Você quer não temer as autoridades? Faz o bem e terás o louvor dela. Olha só. Irmão, eu ainda não passei não, mas meu pastor um dia desse ele disse que passou lá numa brite lá, o cara do carro. Ô meu irmão, pode ir lá, ô meu irmão, obrigado, Deus abençoe sua vida. Amém, amém, pastor, ora pela gente lá. E já aconteceu isso comigo. Muitos lugares eu já fui. Eu disse, não vai lá, ó, ora por mim, pastor. Você está entendendo? Porque você não tem nada de errado. Eu só estava pedindo sua oração ainda. Você está entendendo? Agora você chega lá tudo errado, documento sem. A foto já está branca, não dá para enxergar mais você. Entendeu? Sua assinatura está faltando 2, 3 letras, porque está tendo caro. Você está entendendo? Tem que tirar outra identidade. Tem gente que vai com a identidade que realmente nem reconhecível, gente. Tão velha que está. Lá em 1900 Brasil, só no vulto da pessoa ali, tu não vê depois. E a pessoa fica chateada, com a senhora, você tem que tirar outra identidade. Mas por quê? Para que serve uma identidade? Por que a identidade tem uma foto? O troço está branco, não dá para enxergar mais nada, ele passa um fantasma. E a pessoa está chateada. Pastor, a senhora hoje resolveu dar uma de defensora da lei? Não, irmão, mas é que a pessoa xinga e tudo. Palhaçada! Vai ficar fazendo alguém aqui tirar o defeito. Mas a pessoa está me enxergando mais, identificando essa pessoa. Coisa séria, gente. A pessoa é pega, fica com raiva das autoridades. Mas você tem que ver, poxa, eu que errei, não vou errar mais, vou vigiar mais. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, é a mesma coisa assim, eu não pago conta de luz de jeito nenhum. A Light vem, corta minha luz e fica maldiçoando, espraguejando eles. Que é isso?
pecando contra um gírio, cortando a luz do gírio. Não, mas quem está errado sou eu que não paguei a conta. Não praguei os caras não têm família, eles não têm nada assim particular contra você. Ele está fazendo o serviço dele, cortando a luz que ele não paga. Você está entendendo? Esse é o serviço dele. Esses caras são odiados, sabia? Mas coitado, eles estão fazendo o quê? Eles estão cumprindo a lei. Não pagou, corta. Entendeu? Tem gente que falta bater, tem uns que não podem nem entrar. Se tu entrar aqui, a gente te espanca se tu vier aqui cortar minha luz. Coitado dos caras, os caras com medo metem o pé. Aí então lá, eles não tem, eles nem te conhecem. Tu acha que eles estão com raiva de você? Porque eu vou cortar todo? Não, eles nem te conhecem. Eles vê lá pelo papel lá, pedido de corte. Não é nada particular contra você, porque você não pagou o papel deles cortar. Assim como tem uns caras bonzinhos lá. Ó, aqueles que quando você paga, eles vêm e vivem de novo. Mas esses são bonzinhos. Se você pagar, depende de você. O bonzinho, o mal, quem vai vir, depende de você. Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Faz o bem, terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para o teu bem. Mas se fizerem mal, teme. Ela é ministro de Deus para o teu bem, sabe por quê? Porque se você não fizer nada de errado, a lei é para te proteger. Vem alguém lá te dar uma surra, a polícia vem lá para poder te proteger, tirar você da mão da pessoa. Que é isso aí? Você está agredindo a pessoa, porque você não fez nada de mal, é para te proteger. Agora, se você que está batendo, aí você tem que temer, porque aí é para o seu mal. Ela vai vir para cobrar de você por que você está fazendo aquilo ali. Então a lei depende da gente. Ela pode ser boa ou pode ser mal, dependendo das nossas obras. É igual a lei aí do trânsito aí. A lei do trânsito, se você for andar direitinho, ela é para o seu bem. Porque você, andando direitinho dentro da lei, aquilo ali são normas de segurança. O trânsito é até segurança para você mesmo. Você está entendendo? É para te ajudar a tentar proteger, diminuir os acidentes. Agora, se você andar errado, aí é pro teu terror, porque você não vai, entendeu? Você não vai gostar deles ficarem na rua aí, ó, porque você está andando errado. Mas se você estiver fazendo bem, até é melhor, de vez em quando, ter uns agentes aí na rua para botar ordem. Porque não é todos não, mas esse motoqueiro tem alguns que estão precisando de uns agentes na rua, gente. Aí está empinando, outro dia aqui na cidade de Iguaçu, o cara empinando no meio dos carros, aí bota em risco a vida deles e a vida dos outros que estão fazendo certo. Você está entendendo? Agora, se não tem lei, vão empinar mesmo, vão atropelar mesmo. Coisa séria. Eu vi uma reportagem aí, não sei se agora eles vão fazer isso, que eles estão dizendo que eles vão redobrar a fiscalização nas ruas dos motoqueiros. Mas, pastora, por quê? Caraca, muito. Eles botaram uma porcentagem de motoqueiros e motoristas de carro, mais 5 vezes mais mortes de moto do que de carro. Justamente por causa disso. Por eles não respeitar a sinalização, não respeitar o trânsito, não respeitar ninguém. E aí, sabe o que acontece? Muitos morreram. Aí não tem, ficam aí perturbando os outros. Não é isso não, talvez porque você anda certinho, você acha que está perturbando. Mas para quem anda errado, tem que ter uma fiscalização, gente. É por bem deles mesmo. Daqui a pouco está estirado lá no asfalto, porque ficou empinando, fazendo isso, fazendo isso. Então, para quem faz o bem, é para a proteção da pessoa. Você entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Queres tu, pois? Não. Ele está falando assim, ó. Porque ele é ministro
Deus para o teu bem. Mas se você fizer mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem. É ministro de Deus e vingador para quem faz mal. E se eu fizer mal, você vai entrar nesse meio aqui, não é que você está aí. Se você é de Deus, você vai fazer o bem, não o mal. Entendeu? Senão você vai ser castigado junto com os mal. Você está fazendo mal. Sim ou não? Eu, uma pessoa de Deus, tem necessidade de sair carregada, não sei o quê, porque eu não tenho carteira, porque eu não fui ensinada na palavra? Não tem necessidade disso. Isso aí tem que ser porque não é ensinado na palavra. Se eu fui, não tem necessidade disso. Eu tenho que passar ali tudo certinho. Deus já me ensinou. Sim ou não? Aí vai eu no meio deles também, carregando meu carro. Mas por quê? Porque eu não obedeci a Deus. Se eu tivesse obedecido, eu não estava nessa. Então ele está falando aqui, é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não é isso? Obedeçam, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmo. Eu não pago porcaria nenhuma, porque eu não concordo com aquele que eu tenho que pagar IPVA, mas não sei, mas irmão, isso não é a lei, irmão. Ele não está falando aqui, por esse motivo você vai pagar o tributo também. Naquela época eles pagavam, até Jesus pagava imposto. Eu não pago porcaria de imposto, que eu acho injusto. Você vai perder sua casa. Está entendendo? Por que Deus fez eu perder? Não, Deus não fez. Você que não está fazendo o plano direito. Fica pagando porcaria de documento. Daqui a pouco encosta o carro ali. Bota o carro aí em cima aí. Perdeu o carro. Você vai fazer o quê? Vai bater nele? Vai tirar de lá a força? Se eles são autoridades? Vou dar um tiro no Zezinho, você vai preso. E aí? Está entendendo? Vocês estão entendendo direitinho isso? Aí está falando aqui, não somente pelo castigo, porque se você não obedecer, tem um castigo. Qual? Você vai pagar a multa, você vai ter que pagar aquela situação lá. Cada situação de desobediência tem, matei fulano, tem a pena lá de lei que você vai ter que pagar. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, por essa razão também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre nisto. Portanto, dai a cada um o que é deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Sabe o que é isso? Pagar os seus tributos, pagar seu imposto, pagar seu IPVA, pagar seu licenciamento, pagar sua conta de luz. Não é isso que Deus está mandando você fazer, obedece às autoridades. Se eu não faço isso, eu vou ter problema. Aí eu vou reclamar com Deus, reclamar de quê? E eles não querem saber não, aí você vai lá tentar explicar o quê? Eu já sei disso, eu aprendi, não adianta você tentar explicar nada. Aí me pegar ali na rua, ali sem o cinto, assim, olha, você vai passar, eu vou tentar explicar o quê? Não, botei o cinto da cosquinha, o quê? É perto muito da barriga, não. Se pegar assim, irmão, tá? Escreve a multa aí, vamos ver. Ei, da próxima vez para mim não ter um prejuízo desse, eu não vou fazer mais. Você não está entendendo? Por isso você
Eu ontem, tu viu que veio a água até ali? Soube. Aí o que eu fiz? Quando começou a vir água, tal, eu peguei e tirei o carro, botei lá naquela rua da padaria. Isso era de tarde. Quando foi mais 9h30, eu chamei a Natália. Natália, vamos lá comigo, já tinha acabado? Vamos lá comigo pegar o carro. Você acha que é longe daqui, naquelas padarias aqui? Acha distante? Muito distante? O que eu peguei para ir lá, Natália? Eu falei que eu peguei minha bolsa. O documento do carro é minha carteira. Aí eu entro no carro, que é daqui para cá. Não, mas eu moro ali pertinho, minha carteira está lá. Não, o cara vai querer saber disso. Senhoras, eu não sei se é... Porque tem gente que mente, eu estou falando que eu moro pertinho. Ele vai falar, essa mulher veio lá de Nova Iguaçu, tem que ver pertinho, tá entendendo? Quem vai, como é que eu vou provar para ele que eu fui aqui na padaria pegar o carro? Não, peguei minha bolsa, não, posso ir ali na esquina, vou levar a carteira, vou levar o documento. Eu tenho ela no meu celular e tenho impresso o documento. Sei lá, a internet não falha, não pega ali, eu já tenho ali. Você tem que ser essa pessoa assim, ó. Faz isso aqui, obedece a autoridade, tá? Tá bobeira não. Não dê lugar ao mal. Não que a autoridade seja mal, mas eles vão querer cobrar de você o que você não está fazendo certo. Estuda isso aqui depois. Forte, se quiser, dizer. Sério, tem gente aí que já perdeu casa aí, não fica pagando porcaria de imposto, depois eles vão lá todo por casa. Entendeu? Fica pagando luz, a luz é um absurdo, aí vão lá e cortam por mim. Entendeu? Não faz isso não. Anda direitinho com Deus. Você vai ver que você vai ser feliz. Glória a Deus, paga o que você tem que pagar. Absurdo isso aqui, ó. Agora parece que o licenciamento do carro aumentou um pouquinho, né? Bastante. Mas você vai fazer o quê? Eu não pago essa porcaria. Irmão, vai ser prejuízo para você. Entendeu? Não tem para onde coisa. Você não precisa do documento. Porque para você pegar o documento do carro, você precisa pagar o IPVA. Se o carro paga o IPVA, você precisa pagar o licenciamento. Senão o documento vai estar atrasado. Mas você não paga. Aí tem uma briga. Mas aqui é de 2024. Está em 2026. Ih, nem percebi. Não funciona assim. Entendeu? Vamos obedecer o que é de Deus certinho. Dai a César e dai a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. Vamos agora aqui no Mateus. Rapidinho para a gente encerrar, tá, pessoal? Já vai para o Mateus aqui para encerrar. Mateus 26, aonde eu estava explicando, e às vezes a gente, presta bem atenção, a gente vem para a igreja, Deus usa lá o pastor para ensinar a gente, tem pessoas que aceitam, tem gente que não gosta, fica chateado. Aí amanhã ou depois vai dar ruim e você vai lembrar. Você não pode dizer que você não foi ensinado por certo. Você foi ensinado certo, você não vai fazer nada. Entendeu? Não faça isso, faz certinho. Pastor, mas eu tenho umas coisas na minha vida aí que está errado. Por que você não pede força a Deus e consegue? Hoje em dia tem uma enorme facilidade de você pagar coisas parceladas. Mas é a luz lá de cá, está tudo errado. Parceiro, manda ligar essa luz. Manda umas parcelas pequenininhas. Você vai dormir tranquilo. Mas eu já estou tantos anos no gato, irmão. Caminha do ímpio, tem fim. Uma hora esse gato vai dar ruim aí. Tem lugares aí agora que eles botam o carro, eles não cortam, vocês ficam cortando de lá para o seu lugar. Tem lugares que eles já botam a escada, sai mancando os fios todinho. Na casa até lá. Entendeu? A gente bota outro fio, compra o fio. Não é mais fácil você obedecer a Deus. Bota umas parcelinhas lá e manda ligar aquilo ali. Eles mesmo vão esticar o fio. Você nem precisa esticar. Irmão, faz as coisas erradas, faz as coisas certinho. Amém?
pessoa prefere ficar vivendo errado toda a vida. Viveu, tudo bem. Igual eu, acabei de falar. A gente veio lá do mundão, essa moda não tinha caveira, a gente era gato, né? Mas quando você escuta a palavra, agora não. Agora daqui para frente eu vou fazer certinho. Sim ou não? Então, é até uma obediência a Deus, viu? Você obedecer às autoridades é uma obediência a Deus. Então, ele está dizendo aqui, vamos lá, Mateus 26, no versículo 41. Achar aí? Ele está dizendo assim, ó, vigiai e orai, não é isso? Duas coisas que ele está mandando, você vigiar e orar. Não adianta você chegar, Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou indo lá no Carrefour, mas eu não tenho carteira, não tenho documento, mas me guarda, deixa ali uma brinde, vem para o meu lado. Irmão, por que você não conserta a sua vida? Você ainda vai estar orando a Deus, pedindo uma coisa que Deus não está concordando, que você tem que obedecer a autoridade. Sim ou não? Está ainda me guarda, que eu passe que meu carro seja invisível a gente de trânsito. Senhor, meu Deus, meu Pai, não deixa ninguém cortar minha luz, não, lugar. Vai ficar lá e te passa direto. Não, você ora pelo errado, podendo fazer o certo. Você tem que orar e vigiar. Vigia as más conversações, conselho errado. Isso é bobeira. Ninguém faz isso não, irmão. Faz você. Vigia os conselhos, vigia as amizades. Tem amizades que só te levam para o buraco, tá? Amizade só te leva para o buraco. E orai. Nunca deixe de orar, pessoal. Ora por tudo. Você está feliz? Ora. Está triste? Ora. Está angustiado? Ora. Está alegre? Ora. Nunca deixa de orar. A Bíblia diz que orai sem cessar. Ele está falando aqui, ó, vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Nunca deixe de orar, sempre ore. Ora a Deus, pede a Deus, conversa com Deus, sempre faça as coisas direitinho. Glória a Deus. Esse tributo aqui, ó, honra quem dá honra. Isso aí também tem, se Deus ensina você a ser fiel às autoridades, eles também têm que ser fiel a Jesus. Às vezes a pessoa pega lá o dinheirinho e tal, ela não lembra de devolver o que é de Deus. Pastor, qual é o tributo? Qual é a parte que é de Deus? A gente tem que pagar a multa a Deus? Não. É 10ª parte de tudo que é nosso. Ah, mas a gente é obrigado? Não, irmão, preste atenção, nada com Jesus é obrigado. Mas é o certo. Eu posso andar sem carteira. Mas o certo é andar. Eu estou andando errado, eu sei que estou andando errado. É a mesma coisa, eu posso não dar o dízimo, mas eu sei que eu estou andando errado. O certo é dar. Entendeu? Custa nada você pedir força a Deus. E às vezes você pensa que se você tirar o dízimo vai faltar, aí é que é o contrário. Seu inimigo põe isso na tua cabeça que é para você está no mínimo, Deus queria te botar no mais. Se for fiel no pouco, no muito te colocarei. A mesma coisa o dízimo é parecido ali com o que ele estava falando com a lei. Às vezes a lei não é para te proteger, o dízimo é para te prosperar, para te abençoar a sua família. É um patrocínio espiritual que você está fazendo por toda a sua casa. Por isso que assim que eu aprendi a dar o dízimo, há mais de 13 anos atrás, gente, nunca deixe de dar meu dízimo. Agora que essa simplicidade aí de Pix, ficou melhor ainda. Você vê lá na minha conta, lá você vai ver Francisco Mota da Silva, é meus dízimos que eu vou devolver. Pastor, ora aí. Ele ora, abençoa.
E eu devolvo o dízimo da minha renda e devolvo o dízimo aqui da igreja. Ah, mas não é exagero, não. Meu pastor me orientou a fazer isso, que é para abençoar a igreja, a prosperidade da igreja. Entendeu? Aqui é tirar os dízimos, não falei com você ontem, aquela situação, falei hoje, tirar aqui os dízimos para entregar ao meu pastor. É tirar os dízimos hoje, que vocês dizimam, é tirar 10% vai para lá. Entendeu? E o meu dízimo, eu deposito aqui? Não. Claro que não, né, gente? O meu dízimo eu deposito lá, onde eu me alimento. Se eu deposito meu dízimo aqui, eu não estou devolvendo o dízimo para a própria igreja. Não, é para lá. Eu dizimo lá, Natasha dizima lá, Yasmin dizima lá no Pastor Moura. Entendeu? Quando eu não estou indo no Pix, eu levo dinheiro, hoje é mais tarde a Santa Ceia, mas eu não tenho Pix para levar mais tarde, porque eu já entreguei pelo Pix. E se eu não tivesse esse dinheiro, eu ia lá. E graças a Deus que existe Pix, porque lá o gasto que lá é igual aquele ali. Rapaz, uma vez eu estava cheio de moeda. E a igreja cheia, eu tentando enfiar as moedas naquele bonequinho, foi moeda no meio do culto. Ai, esse irmão me ajudando a catar as moedas, gente. Agora, quando está gordinho de moeda, eu já nem tento enfiar ali. Aí eu chego lá, pastor, vou na mão do pastor, porque estava também com moeda para tudo para eu tentando enfiar ali gordinho. Aqui não, esse aqui, ele levanta, já viu? Ele levanta. Puxar isso aqui, ele está sem cadeado, aí de lá não levanta. Eu tentando empurrar e tentando enfiar as moedas. A moeda para envelope, rasgou a moeda para botar lá. Você está entendendo? Aí o irmãozinho está me ajudando, até as pastoras me ajudando a catar as moedas. Então, pessoal, é desse jeito, seja fiel a Deus. Gente, só Jesus, às vezes eu oro em casa e pensando, meu Deus, se todo mundo soubesse como é bom você ser fiel a Deus, Deus te honra. Começa a acontecer coisas na sua vida que você nem esperava que fosse acontecer. Você, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque você tomou a decisão de começar a consertar o que estava fora. Não, eu não devolvi a Deus o que é de Deus, eu vou fazer um esforcinho de passar, vou pedir força, mesmo, vou passar a devolver. Você vai ver que já vai começando a mudar. Eu não perdoava o Zequinha, eu vou perdoar o Zequinha. Deus me ajuda a perdoar o Zequinha. E às vezes perdoar não é andar junto, não. Ele não anda lá no canto dele, você não sei, mas pelo menos você vive o seu coração. Cada decisão que você toma de obedecer, repara só, é uma transformação na sua vida. Porque Deus anda junto com você. Eu dou um passo para a obediência, aí Ele dá um passo junto comigo de bênção. As portas vão se abrindo. Entendeu? Eu dou um passo para trás que eu não obedeço. A porta se fecha. Eu dou mais um passinho para frente da obediência. A porta se abre. Deus é de onde junto com a gente. Depende da nossa obediência. Você entendeu? Funciona desse jeito. Glória a Deus. Amém? Então, guarda esse conselho de Deus. Se você, quando chegasse em casa, vê lá, estuda isso aqui. Estuda isso aqui direitinho, essa palavra aqui. E essa que eu te falei lá sobre as autoridades. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes, foi bom você ouvir. Porque você já sabe. Entendeu? Chegar lá na Caixa Econômica, ele, senhora, a fila daquela lista para lá. Você arrumou um problema. Que é? Irmão, mas não é a norma. Fica da lista para lá. Vai orando que Deus vai fazer aquela fila andar rapidinho, para a pessoa excluir. Você entendeu? Agora você quer, a pessoa tudo quer arrumar problema. Naquela época da pandemia, lá eu sentei, a Natália sentou do meu lado, e ela falou, senhora, não pode não, senhora. É uma outra cadeira lá. Aí ficou a Natália lá do outro lado, e eu aqui. Vou fazer o quê? Eu vou discutir com o cara. Tá querendo separar mãe e filha? Irmão, mas é a norma deles, eu estava dentro do estabelecimento deles. Isso foi dentro da Caixa Econômica, entendeu? Ué, eu vou fazer o quê? Vou arrumar um problema lá, tem que ser do meu jeito. Irmão, mas bota essa maluca para fora, bota essa coisa para fora, entendeu? Irmão.
só deve ser. Irmão, não é assim. Você tem, né? Vamos obedecer o que Deus está falando. Por isso que tem problema, sabia? Mata o outro. Irmão, quem é? Olhando minha senha? Entendeu? Cara, mentira. Mostrando desse jeito. Gente, é sério. Se a gente obedecer, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Pessoal, eu precisava dar uma palavrinha. Eu sei que já está um pouquinho tarde, mas eu precisava dar uma palavrinha que você vai ser breve, não vai ser muito demorado. Mas primeiro a gente vai servir a Santa Ceia. Então a gente vai servir a Santa Ceia. Depois eu peço que você puder sentar novamente no seu lugarzinho. Eu vou dar uma palavra, precisar muito da atenção de vocês. Aí depois a gente vai embora. Glória a Deus, mas vai ser breve. Vamos servir a Santa Ceia em nome de Jesus. Pastor, quem pode tomar a Santa Ceia e quem não pode? A Bíblia diz, examinar eu amo esse meio. Você está em pecado? Estou, pastor. Então confessa, pede perdão a Deus, pede força a Deus se mudar e toma a sua Santa Ceia e vamos recomeçar, irmão. Todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todos os dias é uma oportunidade de você mudar alguma coisinha na sua vida. Está melhor. Está mudando, está pedindo força a Deus e as coisas vão funcionando. Glória a Deus. Amém? Quem serviu a Santa Ceia? Oi? Então é a Rose e o Ronaldo. Natália? Aqui. Sim. Esse mês? Não, então. Não. Entendeu? Mas você não tem necessidade que você já saiu. Mas se você quiser ser, eu também não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. É que a gente fecha a comunhão. Nada. Aqui. Ó, vamos fechar os olhos. E vamos louvar um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Enquanto eu estou louvando aqui, você vai fechando seus olhos, pega a sua Santa Ceia, vamos se consertando com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, para Te exaltar, Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus, Criador do céu e da terra. Nós somos, ó Pai, dependentes
por cada pecado, às vezes cometidos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, Pai, consciente e inconscientemente. Pai, nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, e também nós pedimos a Ti também que o Senhor também os perdoe, em nome de Jesus. Deus, nós viemos a Ti nesse momento de comunhão, aonde eu apresento o pão, que é o corpo, está sendo transformado agora no Seu corpo, que foi dilacerado, a Sua carne que foi dilacerada para a cura do nosso corpo. E eu autorizo a igreja que comam da carne de Cristo. E Pai, em nome de Jesus eu apresento o Senhor o cálice, que é o cálice da nova aliança. É o Teu sangue que foi derramado, Pai, lá naquela cruz por cada um de nós. E eu peço, Senhor, Pai, que seja transformado agora no Seu sangue que cura, que liberta, que transforma. E autorizo a igreja que viva do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, oh Deus, nós agradecemos o Senhor e por esse momento de comunhão, Pai, na Sua presença. Como nós Te amamos, ó Pai. Eu estou abençoando todos esses irmãos, essas irmãs, os homens, as mulheres, crianças, jovens, aquelas pessoas, Pai, que estão internadas nos hospitais, as pessoas, ó Deus, que estão nos presídios, nas ruas, Pai, cada homem, cada mulher, cada família, cada pessoa, Pai, que está desempregado, passando por sérios problemas. Deus, todas as famílias nós abençoamos. Oh Espírito Santo de Deus, só abrace a cada pessoa, só ajuda a cada pessoa, Pai. E abençoe também todos esses irmãos, essas irmãs. Ah, Deus, esse ministério. Agradecemos o Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pela nossa família, filhos, parentes, em geral, Pai. Todos os nossos vizinhos são uma bênção. Agradecemos o Senhor aí que deixa o vídeo um pouquinho, mas o Senhor tem guardado este bairro. O Senhor tem colocado um limite aí nesse rio. Graças a Deus não entrou, não vai entrar na casa de ninguém. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho, pessoal, esqueci de orar. Deus, eu também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E Deus, cumpra cada um do seu nome sagrado, a levar cada um em paz, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Podem sentar aí novamente no seu lugarzinho, só um minutinho para a gente conversar. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, todo o pessoal do YouTube. Oi, Mi, Deus abençoe também a minha mãe, Deus abençoe minha mãe também. Bom dia, mãe, a paz. Ela mandou um abraço para o Aquariano. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?